O Acronis Cyber Protect Cloud é um software integrado com várias funcionalidades, software reconhecido mundialmente. Ele integra segurança cibernética, proteção de dados, gerenciamento de endpoints, de dispositivos, computadores, servidores, sistemas e dados. Ele é reconhecido e testado mundialmente por várias instituições e órgãos independentes que fazem testes de segurança, de antivírus e outras funcionalidades também. Algumas das suas funcionalidades incluem segurança cibernética. Ele é um anti-malware, anti-ransomware muito efetivo e muito testado e conceituado mundialmente também. Ele também tem solução de backup e recuperação, faz backup de dados, de imagem, de máquinas, de servidores, backups de arquivos ou mesmo também uma imagem, caso aquela máquina precise ser restaurada integralmente para ser inicializada e colocada em produção novamente, rapidamente. Também faz gerenciamento de computadores e servidores. Através da sua interface é possível fazer instalação de software, fazer inventário de software e hardware do parque de máquinas e muitos outros recursos que nós vamos ver em outros vídeos, como ele pode agilizar o setor de TI da empresa, dando mais segurança, mais velocidade, gerenciamento e qualidade na manutenção e na segurança dos sistemas operacionais Windows e Linux. Ele também tem recursos de recuperação de desastres. Existem recursos nele onde a empresa pode fazer cópia de servidores ou de máquinas em nuvem, e em caso de uma máquina falhar, essa imagem ela pode ser inicializada em uma máquina virtual na internet com IP válido, e a empresa então consegue acessar esses dados dessa máquina remotamente, enquanto ganha tempo para recompor o seu servidor, comprar uma máquina nova, enfim, em situações extremas de desastres, onde a máquina atual não pode ser utilizada por algum motivo, se a empresa tendo essa imagem, ela consegue em nuvem montar essa imagem e continuar funcionando, enquanto providencia a troca do seu servidor. Outro recurso muito importante também é o gerenciamento de patches. A ferramenta ela consegue identificar as vulnerabilidades das máquinas, dos Windows. Então ela consegue verificar que a Microsoft emitiu uma nova atualização de segurança e ver em quais máquinas elas não estão instaladas, e automaticamente o setor de TI, o técnico, consegue fazer com que essas atualizações sejam aplicadas automaticamente em todos os computadores, sem precisar ficar entrando um a um e sem precisar inclusive de intervenção manual, um recurso muito importante. E não só com softwares da Microsoft, mas também ele analisa as vulnerabilidades de softwares de terceiros, por exemplo, o Firefox, 7-Zip e tantos outros programas que necessitam também ser atualizados para aumentar a segurança. Ele também faz esse controle de patches, de ferramentas de terceiros. Recurso muito importante que ajuda muito o TI no dia a dia. Este é o painel inicial que o setor do TI tem acesso para administrar o Acronis Cyber Protect Cloud na sua empresa. Então aqui nós temos um dashboard inicial, onde nós vemos um status de proteção dos equipamentos, quantos estão protegidos, desprotegidos, quantos são gerenciados, alertas, as atividades ao longo dos dias, o status da instalação dos patches nas máquinas, os status da integridade do disco, a ferramenta também, o agente que é instalado nos computadores, também consegue analisar a integridade dos discos, se o disco está prestes a falhar, se ele está em risco, para que a empresa não deixe para a última hora fazer a troca de um SSD, por exemplo, ou então trocar somente no momento que ocorre o desastre com o equipamento. Aqui nós temos uma tela de alertas, onde todos os alertas do sistema são colocados, e também é possível configurar para que o administrador receba também esses alertas no seu e-mail.
Aqui nós temos uma tela onde mostra todas as atividades que o Acronis realizou em todos os dispositivos. Aqui nós temos aqui a identificação de qual dispositivo foi, a atividade que ele realizou, então um log, né, um histórico de tudo o que foi feito em todas as máquinas da empresa. Um controle muito bom para localizar atividades e fazer conferências do que está sendo feito. Aqui uma tela de ameaças, onde alertas de ameaças são reportadas quando elas são detectadas. Aqui nessa tela nós vemos a relação de todos os dispositivos que estão relacionados dentro do Acronis. Então nós temos aqui um Quick Assist, onde o técnico pode fazer um download de uma ferramenta de assistência remota rápida, enviar para o cliente, o seu usuário, a máquina, o funcionário, e ele pode baixar esse software, né, para fazer uma assistência remota rapidamente. Esse daqui é um método rápido para uma máquina que porventura não esteja cadastrada dentro dessa tela de dispositivos. Então essa ferramenta também é muito útil para se fazer manutenção e acesso remoto em qualquer dispositivo, computador, sendo dentro ou não da empresa, estando ou não registrado. E aqui, clicando no dispositivo, nós vamos ter aqui um menu à direita, onde teremos todas as opções que nós podemos fazer com ele, a maioria delas. Nós podemos ver o monitoramento, ele vai mostrar para nós aqui alguma coisa sobre essa área. Ele dá uma noção para nós aqui do nosso ponto, da nossa pontuação, né, de segurança, como que ela está, se ela está boa, o que nós poderíamos fazer para melhorá-la. Nós temos aqui os nossos planos de proteção, os recursos que nós estamos definindo para cada dispositivo. Aqui é uma situação bem detalhada, né, de recursos, onde o nosso suporte ele dá total apoio para nós configurarmos, né, para a empresa configurar em cada dispositivo, em grupos de dispositivos, quais são as políticas de proteção que nós queremos. Aqui nós temos a recuperação. Então nós podemos recuperar uma máquina, baixar arquivos que estão armazenados em nuvem. Essa é uma máquina que porventura tenha falhado, ela não consegue mais funcionar por algum motivo, precisou trocar o SSD. Existindo o backup em nuvem daquela máquina, é possível baixar esses arquivos e baixar a imagem e gravar a imagem em um novo SSD ou em um novo computador, assim por diante. O Acronis tem esse recurso. Nós temos aqui outra opção que é gerenciar, podemos esvaziar a lixeira, desativar a máquina, reiniciar, temos linha de comando, transferência de arquivos, capturar a tela e algumas outras configurações aqui de protocolo para acesso remoto. Podemos usar o RDP ou NIR, que é um protocolo da própria Acronis. Temos aqui também o chat. Se quisermos conversar com o funcionário daquela máquina, o usuário, podemos abrir um chat aqui. Temos aqui também implantar software, um recurso muito importante. Então, o Acronis ele tem aqui uma biblioteca de softwares e nós podemos selecionar os softwares que nós trabalhamos com os nossos usuários por necessidades diversas. Por exemplo, aqui eu coloquei o Firefox na minha biblioteca, poderia colocar tantos outros. E você consegue fazer a implantação automaticamente e silenciosa em todas as máquinas. Então imagine uma situação onde você precisa instalar um software novo em todos os computadores. Então, ao invés de ir máquina a máquina, nós podemos incluir esse software na nossa biblioteca de software, escolher esse software para ser implantado e nós podemos instalar ou desinstalar em um simples comando aqui. Então essa instalação será realizada sem que o usuário perceba em todos os computadores da empresa, em todos os dispositivos. Um recurso que ganha muito tempo, né? Faz com que o técnico ganhe muito tempo na sua administração no parque de software de todos os dispositivos. Aqui nós temos os patches. Então nós temos aqui os patches que nós podemos instalar nas máquinas para correção de segurança. Né? Essa máquina não necessita de nenhum. O Windows 11 está atualizadinho. Nós temos os detalhes aqui, onde nós temos as informações mais detalhadas,
os componentes que estão instalados do Acronis. Então aqui nessa máquina, por exemplo, nós temos o agente de proteção e o anti-malware e filtro de URL também. O Acronis também possui um filtro de URL que é possível fazer uma filtragem, né, por categorias. Bem interessante e ajuda bastante também para quem não tem um filtro de URL um pouco mais agressivo, como outras ferramentas, como SafeDNS, NextDNS, e tantas outras aí, né, Umbrella e outros, tá? Então é um recurso bastante interessante. Então aqui nós temos também um detalhamento da máquina para nós avaliarmos o que ela tem. Nós temos aqui também inventário. Então é possível fazer um inventário de software, os softwares que estão instalados em cada dispositivo. E nós temos também um inventário de hardware, o que está instalado em cada dispositivo. Então podemos controlar, receber alertas de alterações de hardware, por exemplo. Esse computador foi alterado de 4 GB de memória para 8 GB. Esse computador aqui foi tirado, uma placa de vídeo foi tirada dele. Então nós conseguimos fazer inventário de hardware e software. Importantíssimo, né, para um administrador de TI, para sabermos como estão os softwares e os hardwares de todas as máquinas da empresa. Com relatório automático, muito bom. E também com alertas, né? Aqui a gente pode fazer uma localização da máquina para ver qual a sua localização geográfica. Temos também aqui, deixa eu voltar aqui no Windows, mapeamento, temos as atividades, podemos ver as atividades que ocorreram com essa máquina, para saber tudo o que foi feito em relação de atualizações e plano de proteção do Acronis e outros, né? Aqui nós temos alertas, nenhum alerta aqui. Nós podemos colocar essa máquina em um grupo e assim por diante. Então esses são alguns dos recursos aqui mais importantes que nós podemos fazer em um dispositivo. Aqui eu só tenho um dispositivo, mas se tivéssemos aqui 50, poderíamos selecionar todos e executar uma ação em lote com todos eles. Então, para o administrador de TI, isso é uma economia de tempo enorme, né? Temos dispositivos descobertos, ele vai descobrir todos os dispositivos na nossa rede e identificaremos quais têm ou não o agente do Acronis. E aqui temos outros recursos. Aqui temos os planos de proteção. Então nós podemos definir vários planos de proteção, onde nesse plano nós colocaremos, né? Nós iremos colocar aqui os recursos que nós permitiremos que cada dispositivo tenha disponível. Poderemos usar backup para cloud, o RMM, que são esses recursos que eu estou demonstrando aqui, detection e response, que é uma área de segurança, né? Endpoint, como anti-malware, anti-ransomware e outros, e data loss prevention, prevenção de perda de dados, de vazamento de dados, um recurso muito importante para quem quer evitar seus dados serem vazados, né? Tem esses recursos também. O Acronis é muito avançado. Então aqui são alguns dos recursos que nós podemos utilizar. Backup, detecção e resposta de endpoint ao EDR, né? Muito utilizado nos antivírus e anti-malwares atualizados. Proteção, filtragem de URL. Nós temos aqui um conjunto de categorias, né? Onde nós podemos filtrar URLs por categorias, jogos, distração, ransomware e tantos outros aqui, né? Ao habilitarmos ele, nós podemos ir e configurar essas categorias aqui, tá? Então temos aqui também outros recursos, firewall, gerenciar o Defender antivírus, as vulnerabilidades. Então ele vai listar quais são as vulnerabilidades das máquinas para que o técnico seja proativo, né? Que ele possa trabalhar antes, eliminando essas vulnerabilidades, aumentando a segurança dos computadores e diminuindo, obviamente, a possibilidade de ataques, de malwares, né? De hackers e de outras tentativas. E muitas outras aqui configurações também. Então aqui é onde nós podemos configurar nossos planos de proteção. Temos também planos de gerenciamento remoto,
Podemos fazer planos de scripting, podemos rodar script nas máquinas. O Acronis possui uma biblioteca de scripts, planos de monitoramento. Aqui é a implantação de software, onde eu estava mostrando. Ele tem um repositório de scripts muito grande aqui, já pronto. Então, por exemplo, limpar DNS, limpar log, configurar firewall, desabilitar firewall, scripts que podem ser executados, né, remotamente, ó, forçar um restart e tantos outros. Então, podemos escrever nossos próprios scripts, colocar nessa biblioteca e executá-los periodicamente ou eventualmente em quais dispositivos nós quisermos. O backup de aplicativos em nuvem, ele faz verificação de backup, de integridade também, né? Temos aqui alguma coisa sobre EDR, manuais, né? Fluxo de trabalho, replicação de backup, a validação do backup, limpeza, converter em VM, podemos converter uma imagem, uma máquina em virtual machine, replicá-la, né? O chat, podemos conversar com os funcionários através do software. Aqui o gerenciamento de software, nós viemos aqui então na parte de inventário, onde nós podemos ver por dispositivo todos os softwares que estão instalados, né? Para nós termos um controle exato de quais softwares estão instalados nos computadores. Vulnerabilidades, aqui ele vai trazer se temos vulnerabilidades ou não, muito importante para identificarmos centralizado aqui, né, na nossa central, sem precisar ir acessando máquina a máquina. Aqui os patches, se há algum patch necessário. Aqui a implantação de software, né? Então nós temos aqui uma biblioteca de software que o Acronis já traz para nós, que nós podemos utilizar. E se nós precisarmos também, nós podemos incluir softwares aqui nessa biblioteca, para que ele fique disponível para nós colocarmos aqui nos nossos pacotes preferenciais. Podemos adicionar um pacote aqui, podemos carregar um arquivo executável, MSI, né, de um software que a gente queira deixar aqui, para que ele seja instalado de forma automática e massiva em todos os computadores que nós selecionarmos. Ele tem também segurança de e-mail. Temos aqui a parte de proteção, ele nos dá um dashboard aqui de proteção. Temos defesa na parte de EDR aqui, ó, quarentena, lista de permissões, né? Prevenção contra a perda de dados, como eu disse, né? Para evitar ou atenuar a possibilidade de vazamento de dados, né? Política de fluxo de dados, recursos bastante avançados. Armazenamento e backup, então aqui nós temos aqui os nossos armazenamentos, se nós configurarmos para que seja feito o backup também. Infraestrutura para nós configurarmos as nossas nuvens, onde nós enviaremos nossos backups. Relatórios, podemos configurar aqui os relatórios que nós queremos receber, por exemplo, alguns relatórios aqui, ameaças detectadas, atividades diárias, atividades semanais, desempenho do técnico, né? Como está nosso técnico, ele está conseguindo desempenhar-se bem, está conseguindo dar conta de fazer o seu trabalho. Dispositivos descobertos, histórico do bate-papo. Então podemos ter aqui a gravação de todo o bate-papo registrado entre o técnico e os funcionários. Relatório de inventário de hardware, inclusive com alterações detectadas de hardware, de software, né? Pontuação das máquinas, se está boa, se precisa melhorar. Prevenção contra a perda de dados, os relatórios. Previsão da integridade do disco, então não precisamos esperar o disco apresentar falha, podemos atuar preventivamente. Relatório de ameaças que foram detectadas, histórico da sessão, de tudo o que aconteceu. Relatório executivo, um resumo de tudo o que acontece, para a gente ter um dashboard visualmente objetivo, né, que ajuda bastante. Resumo do gerenciamento dos patches, vulnerabilidades existentes, se temos dispositivos, as máquinas protegidas, quantas estão com eventos críticos, alta, média, baixa, nenhum. Conseguimos também configurar o relatório, quando nós queremos que esses relatórios sejam gerados,
se queremos enviar esses relatórios, para quem queremos enviar, qual o formato, PDF, Excel. Então nós receberemos, as pessoas indicadas aqui receberão diariamente esses relatórios para ajudar no gerenciamento, né? Além de outras configurações aqui. E isso é uma visão geral do que podemos fazer com o Acronis Cyber Protect Cloud. Então é uma ferramenta importante para o TI, para a empresa nesses dias atuais que temos, né? De ataques e vulnerabilidades diversas, ransomware, malware e tantas outras situações que nós temos aí. Única ferramenta integrando backup, proteção, EDR, gerenciamento, RMM, suporte, né? Todos esses recursos em um único painel que a empresa vai ganhar muito tempo e com certeza vai transformar esse tempo em dinheiro, em economia e uma eficiência e qualidade de gerenciamento muito maior para todo o seu parque de computadores, com certeza. Precisando de mais informações, temos testes gratuitos com os recursos habilitados totalmente. Podemos colocar um bom tempo aí de dias para que a empresa possa testar na prática e ver funcionando antes de tomar qualquer decisão. E na próxima renovação que a empresa tem lá o seu software de gerenciamento remoto, o seu antivírus, né? O seu software de inventário. Na próxima renovação, então, a empresa vai ganhar muito tendo esses recursos em uma única ferramenta que centralizada vai permitir que o técnico, que o TI da empresa ganhe muito tempo, muita qualidade. Então fale com a gente, tiserver.com.br, e nós teremos prazer em oferecer um tempo gratuito para que a sua empresa experimente na prática todos esses recursos dessa ferramenta que é uma referência mundial nessas áreas que ela trabalha. Até mais.